Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 10 do livro de Josué relata uma das batalhas mais extraordinárias da história de Israel, marcada pelo famoso episódio em que o sol e a lua pararam a pedido de Josué. Neste trecho, vemos a fidelidade de Deus ao defender seu povo e conceder vitória sobre os inimigos em resposta à oração e confiança. É um poderoso testemunho do agir sobrenatural de Deus em favor daqueles que caminham segundo sua vontade. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Josué 10 do livro de Josué da Bíblia. Josué socorre Gibeão e o sol para. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeão tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeão era tão importante como uma cidade governada por um rei, era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebrom, a Pirão, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. 4 Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeão, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. 5 Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeão e a atacaram. 6 Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos. Venha depressa. Salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. 7 Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. 8 E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. 9 Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. 10 O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeão. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. 11 Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. 12 No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão. E você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. 13 O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. 14 Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. 15 Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 10 de Josué é repleto de elementos espirituais profundos e poderosos. Ele mostra Deus como o guerreiro supremo, um líder que intervém no tempo, no clima e na batalha, e revela princípios eternos sobre fé, oração, obediência e coragem. Abaixo, explico o significado do texto e destaco as principais aplicações espirituais para uma apresentação ou estudo bíblico. Resumo do capítulo. Os gibeonitas, que haviam feito um acordo de paz com Israel, capítulo 9, são atacados por 5 reis amorreus. Josué responde ao pedido de socorro dos gibeonitas e marcha durante a noite para defender a cidade.
Deus confunde os inimigos, envia pedras de granizo do céu, e ainda faz o sol e a lua pararem para garantir a vitória de Israel. Josué derrota os 5 reis, conquista várias cidades do sul de Canaã, e conclui a campanha com sucesso porque Deus lutou por Israel. Aplicações espirituais do capítulo. Primeiro, Deus honra alianças, mesmo quando feitas em circunstâncias imperfeitas. Não abandone os seus servos. Versículo 6. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército. Versículo 7. Apesar do acordo com os gibeonitas ter sido fruto de um engano. Capitão. 9. Josué honra o compromisso, e Deus honra a fidelidade de Josué. Isso mostra que Deus valoriza a integridade, e que ele pode transformar acordos humanos em oportunidades para demonstrar sua fidelidade. Lição: Deus honra os que são fiéis à palavra dada. Mesmo erros podem se tornar instrumentos da graça de Deus quando agimos com retidão. Segundo, Deus luta por seu povo. Não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Versículo 8. O Senhor os lançou em confusão. Versículo 10. Mais morreram pelas pedras de granizo do que pela espada. Versículo 11. O texto mostra que a vitória não vem do poder humano, mas da intervenção divina. Deus usa estratégias sobrenaturais para proteger e garantir o avanço do seu povo. Lição: se Deus está conosco, ele luta as batalhas. Muitas vezes, ele vence sem que precisemos usar todas as nossas forças. Terceiro, a oração ousada move o céu. Sol, pare sobre Gibeon. Versículo 12. Nunca houve um dia como aquele, em que o Senhor atendeu a um homem. Versículo 14. Josué faz uma das orações mais ousadas da Bíblia, e Deus responde suspendendo as leis naturais. Isso mostra que a fé ousada em oração pode mover milagres. Josué não pediu algo pequeno, ele pediu que o tempo parasse. Lição: não limite suas orações. Deus responde quando oramos com fé e segundo o propósito dele. Voltamos a ler. A morte de 5 reis amorreus. 16 Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. 17 Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. 18 Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. 19 Mas não se detenham. Persigam os inimigos. Ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. 20 Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. 21 O exército inteiro voltou então em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e, depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. 22 Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. 23 Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. 24 Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. 25 Disse-lhes Josué: não tenham medo. Não desanimem. Sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. 26 Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. 27 Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras, que lá estão até hoje. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Quarto, coragem é a marca de quem confia em Deus. Não tenham medo. Sejam fortes e corajosos. Versículo 25. Josué desafia seus líderes a enfrentarem os reis vencidos com coragem, como um ato simbólico de domínio espiritual e autoridade concedida por Deus. Lição: Deus não quer um povo passivo, mas corajoso. A vitória já foi garantida, mas é preciso avançar com fé. Voltamos a ler. A conquista de cidades do sul. 28 Naquele dia Josué tomou Maquedá.
Atacou a cidade e matou o seu rei à espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. 29 Então Josué, e todo Israel com ele, avançou de Maquedá para Libna e a atacou. 30 O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. 31 Depois Josué, e todo Israel com ele, avançou de Libna para Laquis, cercou-a e a atacou. 32 O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Libna. 33 Nesse meio tempo Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. 34 Josué, e todo Israel com ele, avançou de Laquis para Eglon, cercou-a e a atacou. 35 Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram na espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laquis. 36 Então Josué, e todo Israel com ele, foi de Eglon para Hebrom e a atacou. 37 Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. 38 Depois Josué, e todo Israel com ele, voltou e atacou Debir. 39 Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Libna e seu rei e com Hebrom. 40 Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. 41 Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. 42 Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. 43 Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Análise textual. 5. Vitórias espirituais exigem ação contínua e completa. Josué conquistou a região toda, conforme o Senhor tinha ordenado. Versículo 40. Josué não parou após uma vitória. Ele prosseguiu até conquistar todas as cidades e territórios conforme Deus havia prometido. Lição: não pare na primeira vitória. O chamado cristão é avançar e conquistar tudo o que Deus prometeu. 6. O Senhor é o Senhor do tempo, da natureza e da guerra. Esse capítulo nos mostra um Deus que controla o tempo, faz o sol parar. Usa a natureza, granizo para derrotar inimigos. Comanda exércitos celestiais e confirma a autoridade dos seus líderes. Lição: o nosso Deus não está limitado pelas leis da terra. Ele é o Criador, e nada é impossível para ele. Frases de impacto para a apresentação. Quando Deus luta por você, até o tempo se curva ao seu propósito. A oração que para o sol começa com uma fé que não para diante dos homens. A coragem de Josué foi resposta à promessa de Deus: eu já entreguei nas tuas mãos. Mais morreram pelo céu do que pela espada, porque Deus luta como nenhum exército pode. Conclusão espiritual. Josué 10 é um capítulo de fé ousada, oração poderosa e ação corajosa. Ele nos mostra que Deus é fiel à aliança. A vitória vem dele, não de nós. O impossível acontece quando oramos com ousadia e agimos com coragem. A luta não é nossa, é do Senhor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!